Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando hoje, irmão, no livro de Gálatas, capítulo número 5. E nós esbarramos, no último vídeo, no versículo de número 8, E nós vamos hoje fazer a leitura novamente do capítulo do versículo 1 até o versículo de número 8, E vamos em seguida entrar na meditação nas referências, do versículo 1 até ao 8, Que nós fizemos já 2 vídeos nesses primeiros 8 capítulos de Gálatas, do versículo 1 até o 8, nós fizemos 2 vídeos já, A meditação na palavra, E nós vamos, para os irmãos não perder, não ficar muito longe o que foi lido, o que foi meditado com os irmãos nos dias anteriores na palavra, Vamos buscar já as referências do versículo 1 até o 8, se for possível. Se não for, nós vamos até onde der. E o que faltar fica para o próximo vídeo, para poder ficar bem avivado na memória dos irmãos, tá certo? Então, os irmãos que quiserem se reiterar melhor do assunto, de um modo geral, pode recorrer aos 2 últimos vídeos, do capítulo 5 de Gálatas, do versículo 1 até o de número 8, Está colocado em 2 vídeos, a meditação na palavra. Vamos buscar agora hoje a meditação nas referências, tá certo, irmão? Então a leitura dá-se-á Gálatas 5, versículo 1 até o de número 8, tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome. O que diz o seguinte, irmãos: exortação a conservar a liberdade cristã. Gálatas 5. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei. Da graça tendes caído. Vou repetir o versículo 4. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificastes pela lei, Da graça tendes caído, Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por caridade. Corrieis bem, quem vos impediu, para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Então, irmãos, nós vamos já entrar na meditação das referências, para dar uma elucidação maior, sobre este assunto, São irmãos que aceitaram a Cristo, foram batizados, entraram em comunhão, E estava indo muito bem, marchando rumo ao alvo, Feliz, alegre e contente, caminhando com Cristo. De repente, desvencilhou de Cristo, deixou Cristo e pegou outro caminho, É como seguindo uma estrada, uma bifurcação, Cristo seguindo, marchando reto, e os irmãos ouviu aquela bifurcação, aquele galho que tinha ali uma aparência de estrada mais bonita, estrada mais florida, estrada colorida, E desviou, deixou de seguir aquele caminho cheio de pedras, cheio de curvas, cheio de tropeço, digamos assim, e pegou aquele caminho bonito, fácil, Caminho que não tinha nem subida, nem descida, era só plano, aquela beleza toda, E aí os irmãos deixaram a Cristo e estão desviados, estão condenados e fadados a herdar o fogo do inferno. Se não
arrependido, pedir perdão e voltar para Cristo. Certo, irmãos? Tá? Gálatas, versículo 1 a seguir nas referências, né? Gálatas 5, que diz o seguinte, né? Eu quero pegar aqui o finalzinho da referência do versículo do capítulo 4, que ficou faltando aqui um finalzinho aqui do capítulo 4, né? E no penúltimo vídeo, né? Ou no último, né? E eu quero passar para os irmãos aqui o que eu estava falando ainda no capítulo 4, né? Abraão teve 2 filhos. Paulo emprega uma ilustração para demonstrar a diferença entre o antigo e o novo concerto. Agar representa o antigo concerto, firmado no Monte Sinai, verso 25. Os seus filhos vivem agora sob esse concerto e nascem segundo a carne, verso 23. Isto é, não tem o Espírito Santo. Sara, a outra esposa de Abraão, representa o novo concerto. Os seus filhos, isto é, os crentes em Cristo, têm o Espírito e são verdadeiros filhos de Deus. Ver o estudo, o Antigo e o Novo Concerto, página 1910. Agora entrando no capítulo 5, nas referências, né? Da graça tendes caído. Né? Do versículo 1 até o 4, fala exatamente sobre o cair da graça, né? Aleluia, Pai. Exortação a conservar a liberdade cristã. Gálatas 5, até o versículo 4 é escrito: Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que justificais pela lei, da graça tendes caído. E a mensagem diz, né? Vamos avançar até o versículo número 6, porque a palavra da meditação vai do 4 ao 6. Da graças tende caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por caridade. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Alguns dos Gálatas tinham substituído sua fé em Cristo pela fé na obediência à lei. Ou seja, deixou a fé em Cristo, né, a fé renovada, o novo concerto, o Novo Testamento, a nova aliança, para voltar aos rudimentos antigos, para voltar a viver novamente de acordo com a lei, né, que anteriormente foi dada para que o homem chegasse, sim, de Moisés até Cristo. Né? Mas a partir do momento que Jesus veio, Jesus estabeleceu com o homem um novo concerto, uma nova aliança, um novo testamento, para que o homem então pudesse continuar caminhando rumo ao alvo. Né? Admitamos que a escada para chegar no céu, né, é uma escada que tenha 10 degraus. Né? Então o homem caminhou ali 3 degraus da escada, né, ali subindo de Moisés até chegar em Cristo. Né? Aí chegou em Cristo, de Cristo até ao chegar ao céu, restam mais 7 degraus. E alguns irmãos estavam ali caminharam além dos 3 que já tinha ido, caminharam mais 2 degraus, né, marchando rumo ao alvo junto com Cristo. De repente se desvencilharam, deixaram Cristo e voltaram novamente aos rudimentos antigos da lei. Né? É isso que a palavra está falando aqui. Né? Da graça tendes caído.
Alguns dos Gálatas tinham substituído sua fé em Cristo pela fé na obediência à lei. Versículos 1, 6 e 7. Capítulo 5, versículo 3. Ou seja, capítulo 1, versículo 6 e 7. Capítulo 5, versículo 3. Paulo declara que os tais caíram da graça. Cair da graça é estar alienado de Cristo. Cair da graça é deixar Cristo, é abandonar Cristo, é fugir de Cristo, é largar a Cristo. Isto é cair da graça, né? Paulo declara que os tais caíram da graça. Cair da graça é estar alienado de Cristo. Confira em João, capítulo 15, versículos 4 ao 6. E abandonar o princípio da graça de Deus, que nos traz vida e salvação. É anular a nossa associação com Cristo e deixar de permanecer nele. Ver em João, capítulo 15, versículo 6. Nota. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 15, 20 e 22. Ver o estudo Fé e Graça, página 1704. Gálatas, capítulo 5, versículo 6. A fé que opera por amor, né? Aleluia, Pai, louvado seja. Vamos ver aqui o que diz a referência, né, do versículo 6. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por caridade. É isso que a palavra está falando, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. A fé que opera por amor. Amor, a palavra de Deus muitas vezes traz falando caridade, né? Caridade, que a palavra de Deus menciona, né, é o amor. 1 Coríntios 13, versículos 13, né? Agora só restam estas três: a fé, a esperança e a caridade. Quer dizer, o amor. É isso, tá certo, irmãos? Aleluia, Pai. Amor ou caridade? Caridade ou amor? Ou caridade e amor, que a Bíblia fala, é tudo a mesma coisa. Tudo uma coisa só, né? A fé que opera por amor. A Bíblia afirma que a pessoa é salva pela fé. Gálatas capítulo 2, versículos 15 e 16. Romanos capítulo 3, versículo 22. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Eu quero enfatizar nesse versículo aqui, nessa afirmação da referência, que eu tenho falado muito nisto, irmãos. Tudo é por fé, né? A fé é o primeiro firmamento para o homem conseguir alcançar a Deus e a salvação na sua vida, né? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Sem fé é impossível agradar a Deus. É tudo por fé, né? Não por força, nem por violência, sim, mas por fé, né? Então a fé é o que há de mais importante para nós darmos o primeiro passo rumo ao alvo, rumo a Cristo, rumo a Jesus, rumo a Deus, rumo ao céu, pela salvação pela vida eterna. Certo, irmãos? É por fé, né? A fé opera por amor. A fé que opera por amor, né? A Bíblia afirma que a pessoa é salva pela fé. A Bíblia afirma que a pessoa é salva pela fé, né? Gálatas capítulo 2, versículo 15 e 16. Romanos capítulo 3, versículo 22. Efésios capítulo 8, versículos 8 e 9. Primeiro, neste trecho, Paulo define a natureza exata dessa fé. A fé salvífica é uma fé viva num Salvador vivo. Vou repetir. A fé salvífica, ou seja, a fé que salva, né? A fé salvífica é uma fé viva
num Salvador vivo, ou seja, em Jesus Cristo. Ele é o Salvador vivo. Fé esta tão vital que não pode deixar de expressar-se em atos motivados pelo amor. Que lindo, né, irmãos? Eu vou repetir essa referência aqui, né? A fé salvífica é uma fé viva num Salvador vivo. Fé esta tão vital que não pode deixar de expressar-se em atos motivados pelo amor. Ou seja, os atos motivados pelo amor expressa a fé viva e eficaz, a fé que remove montanha, né? A fé que alcança a Cristo, que toca o coração de Cristo. Não tem jeito, irmãos. É a fé viva e eficaz, né? Segundo, a fé que deixa de amar. A fé que deixa de amar e obedecer a Cristo verdadeiramente. Confira. A fé que deixa de amar e obedecer a Cristo verdadeiramente. Confira. 1 João, capítulo 2, versículo 3. Capítulo 5, versículo 3. De demonstrar interesse genuíno pela obra do reino de Deus. Confira em Mateus, capítulo 12, versículo 28. E de claramente resistir ao pecado e ao mundo. Versos 16 e 17. Não é fé salvífica. Ou seja, a fé que não obedece a Cristo, não obedece a sua palavra, esta fé não é uma fé que salva, não é uma fé genuína, não é uma fé verdadeira. A fé genuína, a fé que salva, é a fé que obedece a Cristo, né? E a palavra de Deus afirma em Salmo 110 ou Salmo 111, versículo 10, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O homem que teme a Deus, ele é um homem sábio e ele começa a buscar a fé genuína, a verdadeira, a fé que verdadeiramente salva. Tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. A fé que deixa de amar e de obedecer a Cristo verdadeiramente, confira, 1 João capítulo 2 e 3, capítulo 5, versículo 3, de demonstrar interesse genuíno pela obra do reino de Deus. Confira em Mateus, capítulo 12, versículo 28, e de claramente resistir ao pecado e ao mundo, versos 16 e 17, não é fé salvífica. Confira em Tiago, capítulo 2, versículo 14 e 16, ver o estudo, Fé e Graça, página 1704. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã, estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus.